feio demais. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, 17. Agora está bonito. Agora apareceu o GP. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Queridos, nós vamos falar sobre forjando uma liderança extraordinária. E poucos líderes na Bíblia foram tão extraordinários quanto Davi. Davi foi um líder extraordinário, que fez coisas extraordinárias. O que é ser extraordinário? É fazer aquilo que a maioria das pessoas não conseguem fazer. É alcançar lugares que a maioria das pessoas não alcançam. É conseguir uma projeção que a maioria das pessoas não conseguem. Quando eu falo projeção, não é aparecer. É viver coisas, é desfrutar de situações. É conquistar coisas que para a maioria é impossível. A maioria, sabe, queridos, já houveram momentos e há momentos na nossa vida em que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compartilha algumas coisas, inclusive sonhos. Porque as pessoas ordinárias, parece um negócio pejorativo, mas não é. As pessoas ordinárias, elas não aceitam as extraordinárias. As pessoas ordinárias, aquelas que andam pela ordem, que faz tudo conforme está no cronograma, quando chega alguém extraordinário, alguém que fala assim, cara, eu quero fazer muito além disso aí. Eu quero fazer muito além do que nós já fizemos. Eu quero andar por onde nós nunca andamos. Eu quero fazer coisas muito maiores do que essas que já estão ordenadas. Aí as pessoas ordinárias, as pessoas que andam por aquilo que está ordenado, elas sempre vão tentar te trazer para o nível dela. Por isso que nós precisamos identificar pessoas extraordinárias no nosso meio. E trazer essas pessoas para perto de nós, ou nos aproximarmos dessas pessoas. Pessoas que não andam por aquilo que está no protocolo apenas, que não andam pelo que está na ordem, eles vão muito além disso. Eu quero te fazer uma pergunta, quem são os extraordinários que você está seguindo? Quem são os extraordinários que você está na cola deles ali? Vamos ler o texto? Se der para colocar na NTLH, por favor, já está? Bom, eu vou ler na minha aqui, que é NTLH, tá? Não sei se dá para pôr no telão. E Saul ordenou, procurem um homem que toque bem lira e tragam aqui. Um dos seus empregados respondeu, Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com esse recado para Jessé: mande-me o teu filho, Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Saul falou assim, Saul começou a ficar meio endemoniado lá. E aí alguém falou assim, Saul, sabe o que pode ajudar? Não dizem que a boa música acalma as feras? Então, encontre alguém que sabe tocar uma harpa, ou uma lira, né? Mesma coisa. Encontre alguém que toque bem, e chame essa pessoa para vir aqui, porque aí a hora que o demônio catar você, e você querer matar todo mundo, querer quebrar tudo, quem sabe essa pessoa tocando, não acalma o teu coração, acalma o demônio, de repente o demônio para ouvir a harpa e se aquieta, se acalma. Arruma um cara que toca para acalmar o demônio. Era isso, que não existe, o povo não entendia de libertação naquela época. Então o cara falou assim, o que pode acalmar essa fera selvagem aí? Talvez uma boa música. Talvez uma boa música aquiete o coração, acalme esse endemoniado. E aí Saul perguntou, alguém conhece alguma pessoa que toca harpa?
E queridos, eu acredito que haviam várias pessoas que tocavam harpa. Eu acredito que Davi não era o único harpista naquele lugar. Saul tinha poder, ele podia mandar buscar o harpista lá no raio que o parta. Lá na casa do chapéu. Tinha muitas opções. Mas aí, alguém disse assim, olha, tem um aqui, que eu conheço, já ouvi falar de um cara. E ó, o cara é extraordinário. Ele não é só um harpista, ele tem muitos outros atributos. E quando Saul ouviu, falou, é esse cara. É ele. Manda buscar. E aí ele envia a carta para Jessé. Jessé, manda o teu filho Davi vir aqui. Aquele, pequenininho, aquele humildezinho, aquele menorzinho, aquele que está lá cuidando das ovelhas. Não os outros grandões que estão lá fazendo as coisas importantes. Sabe o teu filho Davi, o pequenininho? Traz ele para cá, manda ele vir. E aí, queridos, então Davi vai até onde Saul estava e ali começa a ascensão de Davi ao trono. Ali Davi sai de trás das malhadas. Ele sai do meio das ovelhas, ele sai do pasto simples, do campo aberto, e ele começa a frequentar o palácio do rei. Palácio que seria a sua casa um dia. Veja como Deus, hoje que a gente conhece o fim da história, e aí a gente volta lá e vê o começo dela, você fala, Deus é ligeiro. Deus é ligeiro. Olha como Deus usa as coisas, ele vai conduzindo, até chegar onde ele quer. Deus, ele não dá ponto sem nó, como dizem. E aí a Bíblia então diz que Saul manda chamar Davi. E quando Davi veio, ele descobriu que Davi era muito mais extraordinário do que haviam dito para ele. E sabe, queridos, o mundo está cheio de gente ordinária. Tudo no bom sentido eu estou falando, não pejorativamente. O mundo está cheio de pessoas que fazem aquilo que está programado. Por exemplo, você tem na Câmara Municipal, você tem as sessões ordinárias, que são aquelas que acontecem nos dias corriqueiros, nos dias que estão programados. E você tem as sessões extraordinárias, ou seja, elas acontecem fora, além daquela programação já pré-estabelecida. Existem muitas pessoas hoje vivendo uma vida ordinária, uma vida na ordem, uma vida dentro daquela programação, na média. Todo mundo faz, eu faço também. Isso aqui é um seminário de liderança, e está cheio de gente, todo mundo lidera a célula, eu lidero também. Eu sou anfitrião, tem gente que abre a casa, eu abro também. Minha igreja lá, meu setor, minha área, tem um monte de co-líder, eu sou co-líder também. E as pessoas se esforçam para aprender a serem ordinárias. Elas se esforçam para aprender a viver na média, como todo mundo vive. Quando nós deveríamos estar nos esforçando para viver uma vida extraordinária. Para viver um relacionamento com Deus extraordinário. Às vezes, queridos, você vai ter que viver uma vida espiritual talvez maior do que a do seu líder, do que o do seu supervisor, a do que o seu pastor. Às vezes você olha para o teu líder e você fala, cara, meu líder é bom, mas ele é ordinário, ele vive pela ordem, ele está na média da liderança, ele é igual a todos os líderes, ele é um supervisor ordinário, ele está na ordem ali, ele faz o que mandam, ele é bem organizado, mas ele fica ali, eu não tenho visto meu líder fazer coisas extraordinárias. E aí você vai ter que, às vezes, buscar a Deus com uma intensidade talvez maior do que você vê o seu líder buscando. Veja, nós não estamos pregando rebeldia, nem em submissão, nada disso. Mas nós estamos dizendo, queridos, que se o nosso coração estiver correto, se o nosso foco estiver correto, às vezes a gente vai ter que viver coisas que os nossos líderes não estão vivendo. E eu não falo isso de uma forma para se sentir melhor ou se sentir superior, nada disso.
É porque Deus ele tem levantado uma geração melhor do que a outra, tem que ser assim. Eu sou uma geração diferente da liderança da igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu já tinha uma liderança estabelecida. Tinham 3 presbíteros, 3 evangelistas e um pastor. Era isso, essa era a liderança. E eu cheguei aqui, aceitei a Jesus, jovenzinho, e Deus começou a gerar em mim a nova liderança, uma nova geração da liderança. Eu sou a nova geração da liderança. Os líderes que estavam continuam. Alguns já não são mais evangelistas, como o Arthur, o Cristônio. Hoje eles são pastores. Mas hoje tem uma galera nova chegando, que vem com uma liderança. Eu tenho vindo, eles têm, esses líderes, eles derramaram sobre mim, sobre a minha geração, tudo o que eles tinham. Eles nos ensinaram, eles nos serviram, e nós temos tudo o que eles derramaram sobre nós, e mais aquilo que nós temos de nós. Então, eu preciso fazer obras maiores, eu preciso andar além. Como eu olho para o Lucas e Letícia, Biel e Mônica, eu olho para essa galera aqui de Itupeva que está, a nossa liderança, eu olho para a minha liderança. Domingo retrasado nós estávamos reunidos, e eu estava falando com eles, eu olhava para eles, eu vejo jovens que quando eu cheguei na igreja, que tem a idade que eu tinha quando eu cheguei na igreja, eles já são supervisores. Eu olho para eles e falo, puxa, a idade desses caras, eu estava chegando na igreja, lutando contra a droga, chamando Jesus de Genésio, e os caras já são supervisores. Imagina quando eles estiverem na minha idade, o nível de líderes que eles serão. Jovens que já nasceram na igreja, ou que se converteram depois de um tempo, mas que são ainda muito jovens. Eu louvo a Deus porque nós temos, tanto na Itupeva quanto nas congregações, nós temos uma liderança jovem. Nós temos jovens liderando outros jovens, isso é demais. E não só liderando, mas fazendo obras extraordinárias. Fazendo coisas tremendas. E quando eu olho especialmente para os mais jovens, eu falo, meu Deus, que maravilha. Eu olho para a liderança, eu olho para o Renato e Jana, tão jovens, fazendo obras tão grandes. E eu nem gosto de andar muito com eles. Eu já estou me afastando um pouco deles, eu me sinto mal perto deles. Eu fico depressivo. Porque eu me sinto velho, eu falo, meus caras tão novinhos aí fazendo um estrago, né? Eu me sinto meio tiozão, porque a galera tá vindo com tudo. E sabe, queridos, tem muitos ministérios, muitos líderes ordinários, fazendo coisas ordinárias. Você pode ver, começa aquela moda na igreja, um faz um negócio, todo mundo faz igual. Ah não, agora a moda na igreja é assim, vamos fazer todo mundo assim, vamos mudar a igreja, vamos deixar a igreja assim. Agora a moda é eu não sei o que lá, vamos botar lá um nome em inglês, porque é o nome em inglês que é moda. Agora vamos não sei o que, e as pessoas estão até disfarçando a igreja. Esses dias eu descobri uma igreja, uma Assembleia de Deus disfarçada aqui do Peva. Eu falei, nossa, essa igreja aqui, o que significa? Eu falei, é a Assembleia de Deus. Eu falei, mas mudou o nome, colocou uma sigla, porque se você bota o nome, não é atrativo. O jovem não se atrai por Assembleia de Deus. Agora, você pega uma Assembleia de Deus, muda o nome, bota um church embaixo, pinta de preto, aí todo mundo vai. Uau! Mal sabe, está indo numa Assembleia de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo de tudo para atrair os jovens. As pessoas estão fazendo de tudo, eles estão fazendo, daqui a pouco você vai ver malabarismo dentro da igreja, pastor andando naqueles negocinhos, você vai ver o pastor, porque eles estão fazendo de tudo para atrair o mundo, porque está cada vez mais difícil. O evangelho, não sei se você tem percebido, queridos, mas esse crescimento que a mídia fala da igreja, não é um crescimento real. O mundo são não sei quantos milhões de evangélicos. É verdade, evangélico tem milhões. Agora, crente tem pouco. Evangélico está saindo pelo ladrão.
Evangélico, hoje você vê lá, o fulano foi pego, você vê pastor matando gente, tá. Evangélico tem bastante. Mas o mundo está com falta de pais espirituais. O mundo está com falta de líderes extraordinários. O mundo está carente de pessoas que olham para Jesus e não está nem aí para o que está acontecendo aqui embaixo. O mundo está carente de pessoas que olham para Jesus e conseguem enxergar Jesus, e conseguem ouvir Jesus, e conseguem transmitir Jesus. Um homem da Bíblia que me inspira tanto é Estevão. Aquele homem, no meio de toda aquela multidão, ele era o que estava em pior condição. Ele estava sendo apedrejado. No entanto, era o único que estava vendo o céu aberto. E que estava vendo Jesus de pé, do lado do trono. Não importa se você está sendo apedrejado ou se você está atacando pedra, querido. O que importa ali, o favorecido ali não é quem está sofrendo ou quem está fazendo sofrer. O favorecido é quem está vendo Deus. É quem está olhando para o céu e vendo o céu aberto. É quem está vendo Jesus, de pé, sentado, plantando bananeira, não importa. Mas tem que ver Jesus. E as pessoas, queridos, estão olhando tanto para essa terra, que nem a Thaís falou, oprimidas com tantas coisas, liderando com base em, sabe, a gente vê líderes cansados, estressados. Não que não cansa, outro dia mesmo me peguei reclamando aí. Fui chorando para casa, pedindo perdão para Deus, porque eu fiquei reclamando que eu estou com muita coisa para fazer, não estou dando conta. Falei, Deus, não são para essas pessoas que eu tenho que chorar. Eu tenho que chorar no meu lugar secreto. Desculpa, porque eu fui chorar no lugar errado. Às vezes a gente cansa, tem muitos afazeres, tem muita coisa. Às vezes você fala, Deus, não vai dar tempo de fazer tudo, não tem jeito. É humanamente impossível, e é mesmo, para os ordinários. Mas os extraordinários sempre dão um jeito. Os extraordinários sempre encontram uma forma. E esse texto, ele dá algumas dicas para nós, de como ser um líder extraordinário. A Bíblia diz aqui, quando o jovem foi falar de Davi, o empregado de Saul, ele falou, olha, tem um jovem extraordinário. Ele é bom músico. Primeira característica de Davi. Ele era bom músico. Diga, ele era bom músico. Por que aqui nós estamos falando de música? Então todo mundo tem que aprender a tocar um instrumento? Não. É porque o assunto aqui era musical. Saul estava procurando um músico. E nesse momento, alguém olha e fala, eu conheço um jovem. Que ele não é só um músico. Ele é um bom músico. Ele é habilidoso. Existem muitos líderes, queridos. O mundo não precisa mais de líderes. Já tá sobrando líder. O mundo precisa de bons líderes. Existem muita gente liderando, mas existem pouca gente liderando bem. Existe muita gente com o rótulo, com o crachá, com o cargo de liderança. Mas existem muito poucas pessoas com o encargo. Poucas pessoas liderando como Deus quer que ele lidere. Essa obra não é minha. Então eu não posso liderar do meu jeito. Essa obra não é minha, então eu não posso fazer do jeito que eu acho. Mas eu acho que isso é o melhor. O que eu acho não importa. A minha opinião pouco vale. Eu preciso liderar conforme Deus acha, conforme Deus quer. Eu tenho que pensar como Deus pensa, porque essa obra é de Deus. Enquanto eu ficar fazendo do jeito que eu acho, essa obra vai ser minha. Eu sou o pastor desse rebanho, não sou o dono dele. Você entende a diferença entre o dono e o pastor? A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava como se fosse dele, mas ele sabia que não era. Quem mandava na parada ali não era ele. Quem dizia onde as ovelhas tinham que ir não era ele. Quem dizia como fazer não era ele. Ele só
ouvia o dono do rebanho e obedecia. Falta em nós esse nível de liderança, muitas vezes. Falta em nós, que eu digo, não estou dizendo como GP, eu estou dizendo como igreja. Eu estou falando agora como igreja, tá bom? Especialmente a igreja no Brasil, que é uma das melhorzinhas do mundo. Tem coisa bem pior aí fora. Mas falando como igreja, hoje nós temos poucas pessoas habilidosas na liderança. E habilidade, querido, não é só ler livros, não é só fazer cursos. Sabe que o músico, quem é músico sabe disso, quem tem o ministério do louvor, ele não chega aqui de qualquer jeito, ensaia e passa o som e começa a tocar. Quem é do ministério de louvor, ele ensaia durante a semana em casa, ele passa as músicas em casa, ele vem aqui antes, durante o dia, no sábado, por exemplo, para ensaiar, para ministrar. E vem ensaiar músicas que eles tocam todo o culto. Já tocou 798 vezes a música, essa semana. Mas eles ainda acham que não está bom, eles precisam ensaiar. Porque se não ensaiar vai dar alguma coisa errada. Eles acham que se eles não ensaiarem não vai ficar bom. Sabe o que é isso? Isso é zelo. Não é ruim, isso é zelo. É o desejo de fazer perfeito. É o desejo de fazer o melhor para Deus. Mas aí você vai para uma liderança de célula. E você vê aqueles líderes que algumas igrejas têm. Aqui não tem, graças a Deus, mas tem algumas igrejas que tem. Que ele passa a semana inteira correndo para cima e para baixo. Ele tem tempo, ele assiste seriado, ele assiste filme, ele vê milhares, ele gasta horas e horas vendo vídeo na internet, ele responde mensagens uma atrás da outra, ele passa o dia se relacionando com pessoas de forma virtual, ele posta no Instagram, ele curte, ele posta no Face, ele faz um monte de coisa. Mas ele não pega a Bíblia para ler. Ele não gasta tempo em oração. Ele não pega o esboço para estudar. E aí, às vezes ele está vindo da faculdade, no ônibus ele está lendo o esboço que ele vai pregar à noite. E aí ele chega lá e, amém, queridos? Então, amém? E ele não sabe nem o que é para fazer. Porque não se prepara, não gasta o tempo necessário com a sua liderança. Pessoas que vai fazer um aconselhamento. Querido, posso falar com você? Pode. Ele não ora, Deus, hoje eu vou aconselhar o fulano. Pai, o senhor sabe da minha limitação. O senhor sabe o quanto eu sou ordinário, o quanto eu ando pela ordem, mas o Senhor me faz extraordinário. O Senhor tem resposta para tudo. Então, quando eu estiver ali aconselhando, fala com Ele. Usa a minha vida para falar com Ele, meu Pai. Usa a minha vida. Fala com Ele através de mim. E aí, quando senta para aconselhar, a pessoa fala, então, irmão, não sei, viu? Eu acho melhor você falar com o supervisor, porque eu não quero te dar um conselho errado, então é melhor você falar com o supervisor. Lindo isso. Lindo. Ostentar o nome, eu sou líder de célula é uma coisa, para fazer desse jeito aí é melhor nem ser. Ou seja, não é um líder. Diga, eu preciso ser um bom líder. Diga, eu preciso ser habilidoso na liderança. Um líder tem que ter habilidade, ele tem que estudar, ele tem que buscar em Deus, ele tem que se aperfeiçoar. Ele tem que aprender, ele tem que ler livros, isso ajuda muito, não pode só fazer isso, mas isso ajuda. Por exemplo, você que é líder de célula, quantos livros de liderança você já leu esse ano? E não é os 3 passos para ser um líder, isso aí é bobagem. Eu estou falando livros que tratam o teu caráter como líder. Faz 5 meses que eu estou lendo um livro, eu não consigo terminar ele. 5 meses. Eu já li ele, eu já li uma lista telefônica, dava para ter listo uma lista telefônica, com o tanto que eu já li esse livro. Chama A Recompensa da Honra, John Bevere.
Porque esse livro está tratando tanto do meu caráter. Eu estou lendo desde o final do ano passado. Eu não consigo terminar esse livro. Eu já li mais 3 livros e não terminei ele. Um livro que tem tratado do meu caráter. Um livro que tem me ensinado a honrar os meus líderes, a honrar os meus liderados, a honrar aqueles que são meus irmãos e discipulado. Um livro que tem me ensinado a honrar meu filho. Um livro que tem me ensinado a honrar minha esposa. Um livro que tem me ensinado acerca de honra. Vai fazer 6 meses que eu estou lendo ele. E eu não pretendo terminar tão cedo. Às vezes eu estou lendo aqui, eu falo, puxa, mas acho que eu vou... Aí eu volto lá no começo e começo de novo. Aí eu chego, falta 50 páginas para terminar, eu falo, acho que eu vou ler lá do meio para frente de novo. Aí eu paro, eu fico 2 semanas lendo só um capítulo. Aquele livro está me transformando. Aquele livro está me ajudando a ser um líder de caráter. Esse tipo de leitura é boa. Ser bom líder é ser habilidoso, é ser preparado. Quem não se prepara, tenta ser um ministro de louvor sem se preparar. Tenta ser um ministro de louvor sem ensaiar. Tenta ser um ministro de louvor sem estudar. Você não vai conseguir ser um bom ministro de louvor. Mas a gente acha que pode ser um bom líder. Sem preparo, sem habilidade, sem investimento. Não, querido. Líderes extraordinários, eles gastam tempo. Sabe por que Davi era um bom músico? Não é porque ele estudou na melhor escola de música de Belém. Não. Não é. Ah, mas ele deve ter estudado num conservatório em Belém. Não tinha conservatório em Belém. Talvez Davi nunca fez uma aula de harpa. Talvez ele aprendeu sozinho. Sabe por quê? Porque ele gastava horas e horas e horas e horas e horas. Ele olhava, está tudo bem aí, as ovelhas estão comendo, está tudo seguro. Eu imagino ele lá, pegava a harpinha dele, sentava na pedra e começava a adorar a Deus. E aquilo desenvolveu nele não só a habilidade de tocar harpa, mas desenvolveu nele a habilidade de adoração. Quando você lê os Salmos de Davi, e você vê o nível de adoração que ele entoa a Deus, você percebe que ali houve muito tempo, foi gasto muito, foi desprendido muita energia, muito tempo em adoração, não só em tocar um instrumento, porque Davi não era só um instrumentista, ele era um adorador, e ele investiu pesado no seu talento, no seu dom, no seu chamado como adorador. Outra coisa que diz que Davi era valente. Davi era um jovem valente. Ele não era só um bom músico, ele não era só um homem habilidoso, mas ele era um homem valioso, ele era um homem valoroso. Ele era um homem valente, ele era um jovem que ele via desafios e ele não fugia deles. Davi corria para o desafio. Uma coisa que eu fico louco quando eu leio. Esses dias eu estava lendo de novo. A Bíblia diz que o gigante Golias começa a falar com ele lá, xingar ele e tal. De repente ele sai correndo na direção de Golias. A Bíblia diz assim que ele partiu na direção de Golias. Todo mundo correndo de Golias. E Davi corria para Golias. Um líder valente, enquanto todo mundo corre do problema, ele corre para o problema. Enquanto todo mundo corre do desafio, ele corre para o desafio. Enquanto todo mundo foge, ele corre no sentido oposto. É fácil enxergar um valente. É fácil enxergar um líder extraordinário. É que enquanto está todo mundo regredindo, ele está progredindo. Enquanto está todo mundo desanimado, ele está animado. Enquanto está todo mundo triste, ele está alegre. Enquanto está todo mundo abandonando a fé, ele está cada vez mais incendiado. É fácil encontrar um líder, é fácil identificar um líder valente, é fácil identificar um líder extraordinário. Enquanto está todo mundo, isso vai dar trabalho, e ele está pedindo mais. Pastor, então tem mais coisa? Então, eu queria ajudar mais.
Então, eu queria fazer mais. Olha, eu acho que eu ainda tenho 15 minutos livre na semana. Eu preciso fazer alguma coisa com esses 15 minutos. Me arruma alguma coisa para fazer. Ele está se envolvendo, ele está buscando, ele está interagindo, ele tem interesse. Hoje você vê muito líder acuado. Foi para a batalha, tomou um tiro, eu não vou mais. Ai, olha isso. Olha, pegou de raspão, quase morri. Eu acho muito interessante quando eu assisto esses filmes. Eu gosto muito de filme antigo, de guerra medieval, Vikings. Eu sou fascinado por isso. E é interessante, queridos, que os filmes mais realistas, quando eles mostram os guerreiros, os caras tudo cheio de cicatriz, pedaço da cabeça faltando, só tem meia sobrancelha. Cadê outra sobrancelha? Arrancou no machado. Você vê os caras tudo arrebentado, tudo cheio de cicatriz. E cada uma tem uma história. Essa aqui, foi quando nós invadimos tal lugar. O cara desse tamanho. Arrancou minha sobrancelha fora. Os caras cortados, tudo machucado, tudo faltando pedaço. Porque soldado é assim mesmo. Soldado inteirinho. Você não é soldado, nem bailarina fica inteira, querido. Quanto mais um soldado. Você já viu o pé de uma bailarina? Tudo arrebentado. Se nem a bailarina fica intacta, o guerreiro quer ficar. Olha para o lado, vê se tem uma bailarina do teu lado aí. Ai, pastor, ele me feriu. Glória a Deus, querido, mais uma cicatriz de batalha. Ai, pastor, minha célula não deu certo. O anfitrião pediu para tirar a célula de lá. Uau, é uma pancada forte quando o anfitrião pede para tirar a célula. Glória a Deus, você vai ter mais uma cicatriz para mostrar. Paulo dizia assim, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Não trago os meus diplomas, não trago as minhas especializações, eu trago as minhas cicatrizes, eu trago as marcas, eu trago as feridas, eu trago o que eu sofri, porque o que eu sofri mostra o que eu vivi. O que eu sofri mostra o que eu venci. É sempre assim. Nossa, mas você está machucado, é que você não viu o outro cara. Você não viu o outro cara. Se eu estou aqui faltando uma sobrancelha, o outro faltou a cabeça, porque eu arranquei a cabeça dele. O inimigo, eu perdi a sobrancelha, o inimigo perdeu a cabeça. Eu destronei um principado daquele lugar. Eu destronei uma potestade daquele lugar. Claro que ele não vai sair sem brigar, querido. Eu estou com célula no lugar que só tem drogado. Tem um principado governando aquele lugar. Então, principado, eu estou com a célula aqui, você não libera para nós? E aí o principado, claro. Meu trono, eu vou limpar aqui para você, pode sentar aqui. Demônios, vamos todo mundo embora. Ele pediu com tanta educação, não conseguiu. Olha, não teve como. Vamos para outro lugar, vamos, fica aí, prospere com a tua célula, Deus te abençoe, viu? Vamos embora. Mas você sabe que tem líder que é tão bobinho que pensa que é assim que funciona? Ou pior, tem uns que são piores ainda, ele fala assim, diabo, então, faz assim, eu não mexo com você, você não mexe comigo, eu vou ganhar aqui os que não são drogados, porque os drogados dão muito trabalho, então você fica com os drogados, que eu fico, vamos dividir? Meio a meio? Metade do bairro é meu, metade do bairro é seu, a gente vive em harmonia, tudo bem? Não, querido. Você destronar uma potestade, um principado, primeiro você tem que identificar ele. Identificou? Aí você se posiciona. Posicionou? Aí você começa a correr na direção dele. E quando você estiver quase chegando, você pula e dá os dois, pá! No peito do miserável. E aí ele vai levantar e vai vir para cima de você. E aí você arranca a sua espada e tome, miserável. É assim.
E aí ele te derruba. Ai, sangrou. Agora eu vou ficar com mais raiva. É assim que se destrona potestade e principado. Não é, amigão, ô parça, libera para nós. Não, querido. É guerra, diga é guerra. E só os valentes enfrentam a guerra. E aí você sai e você fala, olha o estado que eu estou. Tudo rasgado, tudo machucado, tudo ferido, cansado. Mas você precisa ver o outro cara. Arranquei ele dali, botei para correr com o demônio, como foi tudo embora. Agora esse bairro é nosso. Agora esse bairro é nosso. É assim que se conquista. É assim que se conquista. Os vikings, eles desembarcavam. Querido, onde eles entravam, eu estava assistindo o jogo da Islândia ontem. O menorzinho tinha 1,86 m. É tudo descendente dos vikings. O menorzinho tem 1,86 m. Aí ele está falando para a Thaís, falei, agora imagina um cara desse tamanho, cheio de coisa, chegando, falando, vou matar você. Imagina o drama. Um navio cheio de uns caras desse tamanho, desembarcando e vindo com sangue nos olhos, cheio de ferida, cheio de tudo rebentado, faltando pedaço, vindo para o seu lado. Imagina se você não recebe a unção de Elias e sai correndo, passa até os cavalos. Pensa. Mas é assim, eles desembarcavam numa terra desconhecida, e eles falavam, esse lugar agora é nosso, vamos pegar. E eles entravam, e eles derrubavam, e eles tomavam posse, eles conquistavam. Porque é isso que os soldados fazem, isso que os guerreiros fazem. Ele era valente, ele era valoroso, ele era destemido, ele não fugia do desafio, assim tem que ser. Essa característica tem que ter um bom líder, um líder extraordinário. Ele não pode fugir do desafio, ele tem que correr para o desafio. Por exemplo, qual é o pior bairro? Qual é o pior lugar do teu setor, da tua cidade? Já tem uma célula lá? Ai, pastor, ninguém teve coragem. Então esse seminário veio na hora certa. Já vai sair daqui líderes que vão invadir aquele lugar em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, ele era um bom soldado. Ele sabia guerrear. Sabe que um bom líder, como eu disse, ele está numa guerra. A vida que está lá presa pelo diabo, não pensa que você vai chegar e, como eu disse, diabo, estou aqui, deixa eu cuidar dele. E o diabo fala, ai, graças a Deus você chegou, porque eu não aguentava mais esse cara, pode levar, tira ele perto de mim. Não, querido, o diabo quer matar, roubar e destruir. Então, você tem que ser um guerreiro. O reino de Deus se toma força. O reino de Deus se toma a força, na marra. Existe uma guerra, existe um inimigo muito bom do lado de lá. Muito organizado. Um inimigo muito bem preparado. Milhões e milhões de anos de experiência. E pior, para nossa tristeza, ele aprendeu com o melhor. Sabe por que o diabo é bom no que ele faz? Porque ele aprendeu com o melhor. Só que o mestre dele agora está do nosso lado. O mestre dele agora está do nosso lado. Ele foi para o lado negro da força. Mas o mestre Jedi ainda é nosso. Isso nos diz, queridos, que nós temos que saber guerrear. Nós precisamos, primeiro, conhecer o nosso inimigo. Entender como ele age. Entender como funciona a cabeça dele. Entender quais são os objetivos dele. E entender que o diabo pode ter ele tem todos os defeitos, menos um. Ele não se entrega sem lutar. Às vezes você vê em cultos, alguns cultos voltados para a libertação, o bicho está aqui dentro da igreja, ele não larga nem dentro da igreja, ele fica aqui ouvindo a palavra, ferindo ele, mas ele não solta. E quando manifesta, ele gruda, ele não quer sair, e ele usa todos os argumentos para não sair. Ele mente, ele engana, ele faz de tudo para não deixar aquela pessoa, ele não desiste.
Eu acho até que o diabo é brasileiro. E corintiano. Ele não desiste nunca. Ele não desanima, ele não desmotiva o miserável. Pelo menos tem mundial. Porque ele é muito insistente, queridos. Ele é muito insistente, ele não larga, ele não desgruda, ele não abre mão, ele não negocia. Ele não negocia. Sabe por que eu sei disso? Porque eu vi a dificuldade que foi para minha vida sair da mão dele. Eu vi o trabalho que eu dei. Sorte que eu encontrei líderes extraordinários, que me arrancaram. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, né? Dizia assim, não sei nem se é uma frase, mas falava assim: sabe por que as pessoas vêm tão machucadas para a igreja? Porque elas são arrancadas do meio dos dentes do diabo. Elas estão presas nos dentes do diabo. E quando você vai lá e arranca elas se machucam. Mas nós temos o bálsamo de Gileade que as cura. Nós temos o Espírito Santo que as restaura. Nós temos que entender isso, queridos. Conhecer o nosso inimigo. E mais do que isso, um soldado conhece as armas que ele usa. Um soldado, Davi, quando enfrentou Golias, ele tinha uma funda, mas ele era bom na funda. Ele só tinha uma funda, e você fala assim: rapaz, mas uma funda para enfrentar um gigante. O menino vai com estilingue para enfrentar um gigante blindado, com um escudo gigante, com uma lança enorme, com espada que tinha que ir alguém para levar. E é um cara só para carregar as armas daquele cara. E Davi vai só com uma funda, só com um estilinguinho. Mas querido, mais vale uma funda na mão de quem sabe usar do que uma espada na mão de quem não sabe. Mais vale uma funda na mão de um guerreiro habilidoso do que uma lança, um escudo, uma espada na mão de alguém que não sabe usar. Davi, com uma arma tão fraca, tão simples, tão simplória, tão modesta, fez o que outros guerreiros com armas tão maiores não conseguiram fazer. Porque Davi era um homem que ele não dependia só da sua habilidade com a arma, ele dependia do seu Deus. Quando o gigante vem para cima dele e fala: eu vou te matar, vou arrancar sua cabeça, fala blá blá blá, aquela monte de bobeira. Davi olha e fala assim: você vem contra mim, com espadas e lanças e escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A minha arma é o nome do Senhor dos Exércitos. Essa pedra aqui é só para te distrair. A pedrinha é só enquanto você olha para a pedra, Deus vai te dar um no meio da cara, você desmonta. Um bom soldado, um líder extraordinário, tem que ser um bom guerreiro. Tem que ser um bom soldado. Davi era um bom soldado, um bom guerreiro, por isso ele venceu. Por isso ele viveu coisas extraordinárias. Por isso que ele matou gigantes e gerou matadores de gigantes. As crianças pequenas, quando eles eram pequenininhos, o pai assustava com o bicho-papão. Olha, o bicho-papão vai vir te comer. As criancinhas gigantes, o pai falava assim: olha, se não se comportar, Davi vai vir te pegar. Ó, Davi está vindo. E eu queria: cadê? Eu imagino que Davi era o pesadelo dos gigantes. Ele atormentava os gigantes, ele e sua liderança que o acompanhava. Ele derrubava gigante, ele matava gigante, ele gerou matadores de gigantes. Sabe por que Davi foi quem foi? Porque ele fez o que ninguém fez. Ele andou por lugares extraordinários. Ele entendia o que Deus esperava dele. E sabe o que eu mais admiro em Davi? Por mais que ele havia pecado e cometido alguns erros, Davi nunca abriu mão dos seus princípios para chegar aonde ele deveria chegar. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele sabia, ele tinha princípios, que não se levanta a mão contra o ungido do Senhor. Ainda que seja um homem deplorável como Saul, ele sabia que não se levanta a mão contra o ungido do Senhor. E quando ele teve a oportunidade de fazer do jeito dele, ele falou:
Esse não é o jeito de Deus. O valente de Davi fala assim, deixa eu ferir, é uma só, eu cravo Saul no chão. Não vou nem precisar da segunda. E Davi falou, de jeito nenhum. Eu tenho valores, eu tenho princípios, eu não vou negar os meus valores, e nem passar por cima dos meus princípios, para chegar aonde eu quero chegar. Se é Deus que está me levantando, então vamos fazer do jeito de Deus. E sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo coisas que não deveriam fazer, em nome do crescimento, em nome de chegar em alguns lugares e alcançar algumas posições. Eu vejo pessoas que querem ser grandes líderes, ferindo princípios terríveis, da lealdade, da fidelidade, da submissão, abandonando a humildade e adotando a arrogância como estilo de vida. Não, porque afinal, agora eu sou supervisor, eu tenho 3 células, eu multipliquei, ninguém multiplica que nem eu, aleluia. Agora, eu estou indo, fui trabalhar no encontro, trabalhei na recepção e apoio, ninguém faz isso que nem eu. Agora, eu sou discipulador de líderes de célula, aleluia, louvado seja eu. Tudo posso em mim que me fortaleço. E esse tipo de atitude afasta o Senhor. A Bíblia diz, queridos, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O soberbo fala, Deus, Deus, Deus. Fica aí, longe. Longe para você não me contaminar com a sua arrogância. Mas os humildes, Deus, 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 Deus. Vem mais perto, fala filho. Pode falar, eu estou aqui. Eu te dou graça, pode falar. A minha graça é sobre você. Cuidado, queridos. Cuidado. Uma outra coisa. Ele diz assim, além dele ser um bom músico, habilidoso, preparado, além dele ser valente, além de ser um bom soldado, ele fala bem, Saul. Ele é um menino que fala bem. Pensa numa coisa que um líder precisa ter habilidade em falar bem. O líder precisa falar bem, querido, não é falar manso, falar amém para tudo, uma voz aveludada, não é isso. Falar bem é falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa. Às vezes eu aconselho eu sou todo amoroso, vem o outro com o mesmo problema, eu sento a lenha. Aí fala, mas por que com um você fala de um jeito e com o outro você fala do outro? Porque esse aqui precisa ouvir dessa forma. Esse aqui precisa ouvir de outra forma. Esse aqui, nós nunca tentamos nada, então a gente sempre vai pelo amor primeiro. Esse aqui já foi o amor, já foi o incentivo, motivação, já foi tudo. Só faltava cacetada. A gente tem que aprender a usar bem as palavras. O nosso sim tem que ser sim. O nosso não tem que ser não. Usar bem a palavra é sustentar o que você fala. Renatão, tamo junto, mano, conta comigo, cara, eu vou aqui te servir, aonde você for eu vou te seguir, tamo junto. Aí o Renato fez uma coisa que eu não gostei, você viu, Renato? Palhaçada, onde já se viu, como que pode, o que você tem? Renato, eu vou mudar de discipulador porque não está rolando, eu não estou mais sentindo paz. Mas e o tamo junto, de 10 dias atrás? E por onde você for eu vou te seguir? E a lealdade que havia sido expressado com as minhas palavras lá, o que aconteceu com ela? Tomou Doril? A lealdade sumiu? Doril do capeta? Tomei o Doril do capeta, a lealdade sumiu. Como assim? Vamos junto, mano, estamos juntos e daqui a pouco não estamos mais juntos. Que conversa é essa? Que papo furado é esse? Que homem você é? Que mulher você é? Deixa eu te falar uma coisa, lindão. As pessoas que te seguem estão vendo o quanto vale a tua palavra.
E se a tua palavra não vale de baixo para cima, também não vale de cima para baixo, viu? Se os teus discípulos já viram você falando para o seu supervisor, para o seu discipulador, para o seu líder, para qualquer autoridade sobre a tua vida, se eles já viram você falando, cara, estamos junto. E aí eles veem você voltando atrás com a tua palavra, a hora que você falar para ele, cara, estamos junto. Eles vão falar, aham, estamos junto, sei. Igual você teve junto com o seu discipulador. Igual você teve junto com o seu líder de ministério. Igual você teve junto com o seu líder de célula. Igual você teve junto com o seu supervisor. Eu sei como é que você está junto. Deixa eu te falar uma coisa. Por que nós temos que ter uma boa palavra? Porque os nossos liderados, os nossos discípulos, estão olhando para nós. E estão aprendendo conosco. Ontem, Biel arregaçou aqui no culto. Trouxe uma palavra que, meu Deus, o céu abriu, os anjos desceram, Jesus veio aí, viu o que estava acontecendo. Foi demais. E quando terminou, eu dei um abraço nele e falei exatamente isso. Falei, sabe o que é mais animador, Biel? É que tem um monte de zoinho aí, ó. Só te olhando. Ele falou, uau, quando eu crescer eu quero ser que nem o Biel. Quando eu crescer eu quero fazer igual a ele. É uma verdade, as pessoas estão olhando. E as pessoas também estão ouvindo. Se as nossas palavras, elas valem ou não. Porque dependendo do que elas veem, você falando para o seu líder, elas vão considerar quando vocês falarem para eles. Um bom líder tem que ter uma palavra boa. Qual que é a palavra boa? É a palavra real, a palavra verdadeira. É a palavra que é sustentada. É a palavra que é honrada. É o fio do bigode. Antigamente ninguém assinava contrato, querido, era no fio do bigode. Eu vou comprar isso aqui, eu vou pagar em 70 parcelas esse carro seu, tá bom. Fazia o acordo, não tinha dúvida. O cara deixava faltar comida dentro de casa, mas ele honrava a palavra dele. Ele honrava a palavra dele. Um dia uma pessoa, um líder de jovens, que eu tenho contato, conversou e falou, cara, mas... mano, você tem lá uma multidão de jovens, por que você não sai e não abre uma igreja para você? Ele falou na inocência, sei lá se é na inocência, mas não devia ter falado. Por coincidência ele nunca mais falou, foi só uma vez. Por que você não abre uma igreja? Eu falei, porque eu já tenho uma. Não, mas uma igreja para você. Eu falei, porque eu não tenho nenhuma intenção de ter nada para mim. Eu fiz uma aliança com os meus pastores. Eu disse para eles que eles podiam contar comigo. Eu disse para eles que eu ia servi-los. E no que depender de mim, eu vou morrer fazendo isso. Eu vou morrer pela minha palavra. Eu posso ter 50 mil jovens. Eu nunca vou sair da minha igreja, a não ser que Deus fale comigo e com eles. E os meus pastores falam, filhão, você tem que sair. Você tem que voar sozinho. Eu vou chorar, eu vou relutar, eu vou morrer, mas eu vou obedecer porque é de Deus e dos meus pastores. Agora, os meus pastores nunca vão ouvir eu falar, então pastor, estou indo embora. Vou fazer carreira solo, vou voar sozinho. Não, querido. Jamais. Até porque eu nem sei viver sem eles. Eu nem saberia ter uma igreja sem os meus pastores para me ajudarem, para me comandarem. Eu sei o que eu sou em Deus. Eu não nasci para ser o primeiro. Eu nasci para ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e vou fazer o melhor que eu puder nisso. Não tenho nenhuma intenção. Não tenho nenhuma ambição nesse sentido. Eu quero sim fazer crescer muito, mas debaixo do meu líder, debaixo da minha supervisão, debaixo dos meus pastores. Eu tenho uma palavra empenhada com eles e todos os meus discípulos sabem disso. Essa é outra razão pela qual eu não posso voltar atrás com a minha palavra. Um bom líder precisa usar bem, precisa se comunicar corretamente. Sabe que um dos maiores problemas que as células enfrentam é a falta de comunicação? Ah, mas eu entendi que você falou que era para fazer. Ah, mas eu achei que tinha que ser desse jeito. Ah, mas eu pensei que não.
Se ele pensou é porque não estava bem comunicado. Porque quando a pessoa está bem comunicada, não tem que pensar. É só, já ouviu, é só seguir. Se ela achou é porque não estava bem comunicado. Você é líder, sabe disso. Quanto problema de comunicação nós temos dentro da célula. Quanto problema de comunicação nós temos dentro do setor. Quanto problema de comunicação nós temos dentro da igreja. Porque ao invés de comunicar, nós preferimos supor. Ah, mas eu suponho que seja assim. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que... A pessoa tem dúvida, em vez dela ligar ou dela mandar uma mensagem para tirar a dúvida, não. Ela acha que faz. Nós temos um sério problema de comunicação. A comunicação talvez seja o calcanhar de Aquiles da igreja. E nós, como líderes extraordinários, precisamos ser bons em comunicação. Fica de pé, querido. Só para o relógio pensar que está acabando. Uma outra característica, ele tinha boa aparência. Olha para o teu lado, vê se tem alguém feinho aí. Ter boa aparência, queridos, não é ser bonito ou feio, viu? Até porque alguém que é feio para você, para o outro pode ser a coisa mais linda. Né? O que é lixo para um é luxo para o outro. Então, não é disso que eu estou falando. Aparência física. Aparência fala de imagem. Um líder tem que ter uma boa imagem. Por exemplo, líderes de célula Corujão. Você sabe que o seu barulho, 1h30 da manhã, 2h da manhã, incomoda os outros. Sim ou não? Incomoda o anfitrião, às vezes, o pai, a mãe. Eu cansei de receber reclamações de pais. Meu filho tem uma célula aqui e não para o barulho. Eu falei, então, fala com ele, é seu filho. Não, eu já falei, ele não me obedece. Ué. Tá bom, eu vou falar então. Uma vez uma pessoa... Uma mulher me ligou, falou assim, viu pastor, você não me conhece, eu sou fulano de tal, eu não sou da sua igreja, mas eu consegui o seu telefone porque eu quero fazer uma reclamação. Tem um negócio, uma reunião dessas que você chama de célula aí do lado da minha casa, e é um inferno, pastor. Essa célula é um inferno. Eles começam 00:30, olha que absurdo. Claro que eu não falei que a direção foi minha, de começar 00:30. 00:30, acaba 1h30, 2h da manhã, e eles ficam numa baderna, uma bagunça, uma gritaria, os vizinhos estão tudo reclamando, e aí nós tivemos que procurar o líder. Isso foi várias vezes, foi um caso, foram muitas vezes, tivemos que procurar os líderes em todos os casos e falar, filho, cuidado com a imagem da célula, cuidado com a aparência. Você está tendo a imagem, a aparência de um líder relaxado, um líder que não se importa com a vizinhança, um líder que não se importa com as pessoas, um líder que não está nem aí para ninguém. Muito cuidado. Tome cuidado com isso. E aí os líderes, graças a Deus, responderam de imediato. Não sei se funcionou, mas não tivemos nenhuma reclamação mais desses líderes, mas toda hora chega uma reclamação. Tem uma senhorinha que mora aqui, na frente do portão da igreja, toda semana ela liga reclamando. Toda segunda-feira ela liga para o Jonas. Pastor Jonas, os jovens ficaram aqui gritando na frente da minha casa de novo. Ele fica aqui, mó arruaça, gritando, dando risada, para o carro com som alto, aí eu tenho que sair e xingar eles lá. Tem jovem que a mãe conhece até o nome, já conhece a família, já conhece a história. Acho que ela segue no Facebook. De tanto que fica gritando na frente da casa dela. Sabe o que é isso? É não se preocupar com a sua imagem. Eu não estou nem aí porque pensam de mim. Está errado. Você tem que estar sim. Lá em Atos 2, a partir do 42, quando ele começa a falar da igreja, ele fala isso, lá no finalzinho, último versículo. Ele fala, a igreja tinha tudo em comum, eles caíam na graça do povo, e Deus acrescentava todos os dias o que iam ser salvos. Cair na graça do povo é fundamental para uma célula extraordinária, para um líder extraordinário. Você que é supervisor, certifique-se.
vai fazer supervisão, se puder, conversa com os vizinhos. Fala, e aí, está atrapalhando aqui a célula? Conversa com a mãe do anfitrião, veja se ela está feliz com a célula na casa dela. Se preocupe com a imagem tua como líder, com a imagem do ministério que você lidera, da célula que você lidera, com a imagem da igreja que você faz parte e com a imagem do Jesus que você representa. Nós precisamos nos preocupar como, principalmente o mundo nos vê, como nós somos vistos. E o último e o mais importante, eu deixei o melhor para o final. O Senhor Deus está com ele. Eu vou ler os atributos novamente no versículo 18. Vamos ler juntos. Põe o versículo 18. Um dos funcionários respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém. Repitam após mim, digo, que sabe tocar harpa. Diga, é um guerreiro, valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Você pode ter todos os outros atributos, o que faz de você realmente extraordinário é se fechar com essa chave de ouro aí. Se o Senhor está com você. Se você fala o que Deus manda falar. O que você está falando é Deus que está mandando. O que você prega é Deus que está pregando, usando você. O que você ensina é Deus que está ensinando através de você. Quando você corrige alguém, é Deus corrigindo através de você. Quando você toma decisões, é Deus decidindo aquilo e você só põe em prática. Deixa eu te falar uma coisa. Todo aquele que não participa Deus dos seus projetos, vai ter que participá-lo dos seus fracassos. Ou você participa Deus dos seus projetos, ou você vai ter que participar Deus dos seus fracassos. Ou no momento de tomar decisões, você senta e fala, Deus, vamos fazer uma reunião de planejamento aqui, nós 4. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que vai ser aqui? Olha, a gente precisa tomar uma decisão, Pai. O que eu faço? Assim, assim, assim. Aí Deus vai te falar, você vai e faz e beleza, vai dar certo. Agora, não, eu já sei como fazer. Eu tenho experiência, eu sou um líder. Aleluia, experiente. Então, irmão, vamos tirar a célula daqui. O anfitrião está dando problema? Tira a célula, nós não precisamos dele. Tira a célula daqui, coloca a célula lá. Põe a célula lá na praça. Tira da casa. Peraí, mas Deus falou? Não, não falou. Aí sabe o que vai acontecer? O anfitrião vai ficar magoado, vai sair da igreja, a família vai ficar chateada, vai dar um monte de problema. Se você ouvisse Deus, talvez Deus diria assim, filho, eles estão precisando de ajuda. Molde o coração desse anfitrião. Esquece um pouco do líder, do co-líder. Agora, quem precisa de você é o anfitrião. Vai lá, conversa com ele, modela ele. Ah, o co-líder não tem compromisso, então não é mais co-líder agora. Agora o co-líder é o outro aqui, ó. Eu? É, você. Ai, meu Deus, eu não queria. Não vai ser, vai ser. Eu estou mandando. E aí o co-líder fala, puxa, mas então é assim? Se eu errar, eu sou removido? Se eu pisar na bola, eu sou retirado? Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito? O meu líder é intolerante com erros? E aí todo mundo em volta só olhando e falando, ixi. É o seguinte, se errar, meu irmão, sai da igreja, nem volta. Você pisou na bola, faltou um dia, não avisou, nem vem mais na célula. Ele vai matar você. E aí nós nos tornamos religiosos intolerantes, quando deveríamos ser pais amorosos. Ou você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, ou você vai ser um religioso intolerante. Feche os olhos, por favor. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para passar a tua vida pelo crivo dessa palavra. Essa palavra é um filtro, queridos. Como nós aprendemos ontem, essa palavra é um rim que filtra, que remove toda a impureza, que separa, que retém, espelha o que é impuro, para que só o que é perfeito, o que é puro, possa correr.
Ontem nós aprendemos isso aqui. Nós temos rins espirituais. Nós descobrimos ontem que nós temos rins espirituais que são responsáveis por filtrar e tirar de nós, remover e expelir toda impureza, tudo aquilo que nos contamina, para que o nosso sangue continue fluindo puro, para que as coisas, a vida continue fluindo sem a contaminação das coisas do mundo. Eu quero que você use os seus rins espirituais agora. Eu quero que você use essa palavra para filtrar a tua liderança. Lembrando que não fui eu que te chamei, não foi o teu líder que te chamou, não foi o teu pastor que te chamou. Você foi chamado por Deus. E só Ele pode cuidar de você. A palavra que a Thaís ministrou falou tanto sobre conduta, caráter. Essa aqui também. Mas essa ministração fala também sobre proceder. Às vezes nós queremos resultados extraordinários, mas não queremos ser líderes extraordinários. Sabe que cada um gera segundo a sua espécie. Líderes comuns vão dar resultados comuns. E não adianta eles ficarem desejando resultados extraordinários, porque são líderes comuns. Mas líderes extraordinários geram resultados extraordinários. Eu quero orar com você nesse momento. Talvez você encontrou áreas, identificou áreas que precisam ser transformadas. Talvez você não tenha sido habilidoso em algumas áreas. Talvez você tenha sido um líder relaxado, um líder que não tem investido na sua liderança. Eu não estou lá, eu não sei. Mas você e Deus sabem. Tem feito de qualquer maneira, como se estivesse fazendo para homens. Talvez você tenha se acovardado diante das dificuldades, você não tem sido valente, talvez você está com medo, você está assustado, porque as lutas estão vindo, porque os desafios são muito grandes, e você, ao invés de ser um líder valente, você tem sido um líder covarde, você tem sido medroso, você tem se intimidado com as lutas, com os desafios. Se posicione hoje, mude sua postura hoje. Talvez você não tenha sido um bom guerreiro, você não tenha usado adequadamente as armas que Deus tem te dado. Talvez você não tenha tido uma boa imagem, uma boa aparência. Talvez você já fez tanta coisa errada que a tua palavra já não tem crédito, já não vale mais, você não fala bem. A tua palavra não tem valor, porque você falhou tanto, você disse que ia e não foi, você disse que faria e não fez, você disse que seria e não aconteceu. Talvez você está no controle do teu setor, da tua célula, e você não tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não tem sido cheia do Espírito Santo, tem feito tudo na força do teu braço, e por isso os resultados não têm vindo. Se você se identificou em alguma dessas situações, e hoje, você quer se posicionar como um líder extraordinário, o altar é o melhor lugar para você fazer isso. Você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente orar. Não somente se você identificou, mas se você quer um posicionamento. Você fala: Deus, eu fui assim até hoje,
mas eu vou sair desse seminário transformado. Eu entendi porque eu vim, eu entendi porque o Senhor preparou esse seminário, foi para mim, porque eu precisava de um posicionamento, eu precisava tomar vergonha na minha cara, eu precisava viver direito, e através dessa palavra, eu estou me posicionando. Eu ouvi, eu entendi, eu aceitei essa palavra, e eu não vou mais viver uma vida ordinária, fazendo tudo conforme o planejado. Eu vou viver uma vida extraordinária, que vai glorificar o Senhor, que vai te engrandecer, que vai trazer honra para o teu nome. A minha célula vai honrar o Senhor, o meu discipulado vai honrar o Senhor, a obra que eu tenho feito vai trazer honra para o Senhor e para o teu reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a se posicionar, querido. Você está em um ambiente profético, em um ambiente profético, como nós já ouvimos, palavras se tornam sentenças. Então, libere sentenças de bênção sobre a tua vida. Fale bem alto para o diabo ouvir. Fale bem alto para a tua alma ouvir. Fale bem alto para que o Espírito Santo ouça, para que não fique dúvidas do teu posicionamento. Diga o que você tem falhado e aonde você precisa mudar. Deixa o diabo ouvir você. Ele perdeu você, ele perdeu a tua mente, ele perdeu o teu coração, e ele precisa entender isso. Deixa a tua alma ouvir, deixa a tua alma te ouvir, que quem manda é você. Você é guiado por Deus. A tua carne não te domina, a tua alma não te domina. Você é liderado, você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ele te domina, Ele te lidera, Ele cuida de você. Aleluia. Ore com fervor, ore com intensidade. Ferva, queime diante de Deus, incendeie diante de Deus, queime diante dEle, para que queime toda a covardia que te fere. Queime diante de Deus, queime diante de Deus. Aumenta o fogo em nós. Forge o nosso caráter. Aleluia. Enxerga o meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem. Vem enxergar meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem. Vem enxergar. Meu coração, precisamos de mais. Pelo Espírito de Deus. Vem
encharca o meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem como o Rei dos Reis. Vem, Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, com teu povo. Vem, Jesus, marca os nossos corações. Vem, Jesus, marca os nossos corações em intimidade, com teu fogo. Vem, Jesus, marca os nossos corações. Com teu fogo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero fazer algo profético agora. Eu quero que você acredite no que você vai fazer, que você creia no que você vai fazer. Se você puder, continue ajoelhado aí. Sabe o que acontece quando você se ajoelha na presença de Deus? Quando você se curva e se dobra. Sabe o que acontece quando você se rende? O Senhor toca. O Senhor transforma. O ato diz, por que nós nos ajoelhamos? Porque quando eu me ajoelho, eu me rendo. Quando eu me ajoelho, eu me humilho. Quando eu me ajoelho, eu vou para um lugar aparentemente mais baixo. Por isso que as pessoas se ajoelhavam diante dos reis, diante dos sacerdotes. E por isso que elas se ajoelham diante de Deus ainda hoje. Mas sabe, queridos, quando você se ajoelha diante de um homem, você ajoelha e levanta igual. Mas quando você se diminui, se humilha, se rende, o Senhor toca a tua vida. Mas ninguém vive de joelhos. Nós nos ajoelhamos, nos rendemos, nos humilhamos e depois nós nos levantamos. Depois nós nos reerguemos. E eu quero que você faça isso de forma profética. Eu quero que a hora que você se levantar, você se levante com esse entendimento. Falou, Deus, eu vim aqui, eu me humilhei. Eu me desarmei diante do Senhor. Eu me rendi para que o Senhor me restaure e me levante. Você fez a primeira parte. Agora faça a segunda parte. Levante-se em Deus, em nome de Jesus. Levante-se em Deus. Levante-se em Deus. Fique aqui na frente. Levante-se em Deus. E diga assim, Senhor, eu era um quando me ajoelhei. Agora eu sou outro quando me levantei. Aquele líder ordinário, comum, simples, que fazia tudo
o que todos faziam, ficou ajoelhado, ficou dobrado, ficou rendido. Mas agora, um líder sobrenatural, um líder extraordinário, um líder valente, guerreiro, cheio do Espírito Santo, acabou de se levantar. E tudo o que eu fizer, farei para a honra e glória do Senhor. Aleluia, dê um brado de júbilo, se alegre nele, aplaude o Senhor. Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia, do Espírito Santo. Aleluia. Anunciamos que o noivo vem. Aleluia. O Rei dos Reis, esperamos queimamos. Aleluia. Amém. Líderes extraordinários, jovens extraordinários, pais de multidões extraordinários, discípulos extraordinários. Nós só vamos ser líderes extraordinários quando antes formos liderados extraordinários. Só vamos ser discipuladores extraordinários quando antes formos discípulos extraordinários. Só vamos ser pais extraordinários quando formos filhos extraordinários. Amém? Então, sejam bem-vindos a uma vida extraordinária. O que faltava para você ser extraordinário, o Senhor te deu hoje. Hoje você está saindo daqui com as ferramentas que você precisava para ser um líder extraordinário. Amém? Amém, queridos? Nós vamos liberar agora para um intervalo. Daqui são 15 para o meio-dia. Meio-dia nós estamos recomeçando aqui o nosso, vamos ter um tempo onde nós vamos debater alguns assuntos relacionados à liderança. Amém? Então, podem sair, tem cafezinho aqui, tem água. Fiquem à vontade, queridos.